temos visto os nomes de Satanás. Ele já foi conhecido como o Elel ou Lúcifer. Ele é conhecido por Diabo e Satanás. E também nos evangelhos nós encontramos, nas escrituras, nós encontramos que ele também tem como nome Belzebu e Belial. Já vimos o significado de cada um. Lúcifer é aquele que porta a luz, o diabo é o acusador, Satanás é o adversário, Belzebu é o príncipe dos demônios, porque ele chefia os anjos caídos, e Belial é aquele que é inútil. Além dos nomes, Lúcifer, Diabo, Satanás, Belzebu e Belial, nós também temos visto os títulos de Satanás, que é onde nós paramos. Nós já vimos maligno, conforme Mateus, por exemplo, quem vê o maligno, né, e rouba a semente. Nós já vimos tentador, sabemos que essa é a forma de atuação dele. Ele tentou o primeiro casal lá no jardim, ele tentou Cristo no deserto, e daqui alguns domingos, nós vamos ver esse modus operandi, essa metodologia, como é que é essa atuação de Satanás em detalhes. Porque nós vamos estudar Gênesis 3, por exemplo. Melhorou aí. Nós vamos estudar Gênesis 3 e ver como é que é o modus operandi, como é que é a forma de atuação, como é que é a metodologia de Satanás. E fechamos a semana passada vendo que um dos outros títulos de Satanás é o pai da mentira. A mentira é algo inerente à pessoa dele, é algo característico dele, e é algo que ele vem praticando desde o princípio, desde que ele caiu, né, do Éden, o Éden lá de cima, o Éden mineral. Ele também é conhecido como o príncipe deste mundo. Os irmãos poderiam abrir comigo em João 12:31. Tem também João 14:30 e João 16:11. Todas as três passagens, Jesus Cristo se refere a Satanás como o príncipe deste mundo. Isso é bem conhecido dos irmãos. E em João 12:31, nós encontramos o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 12:31. Em João 14:30 diz o seguinte: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Isso é legal porque nós que participamos de Cristo podemos falar a mesma coisa, né? Ele nada tem em mim. São reinos diferentes. Nós já fomos tirados do reino das trevas e levados para o reino do Filho do seu amor. E em João 16:11, quando Cristo está falando a respeito da vinda do outro que consola, sim. João 12:31, João 14:30 e João 16:11. Oi? Você deve estar no livro errado, hein? Diz o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Aí já é em João 14:30, que diz o seguinte: já não falarei muito convosco, porque eis aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. E em João 16:11, quando Cristo está se referindo ao Espírito Santo e a sua vinda, para substituí-lo, né? Ele ia, render o turno. Ele fala a respeito da convicção do pecado, do juízo e da justiça, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso é interessante notar, que Satanás trabalha em cima da derrota. Ele é aquele time que está perdendo de uma balaiada tão grande que não vai virar nunca o jogo, mesmo porque ele não está à altura de Deus. Nós vamos dizer que ele é apenas uma criatura, né? E
E ele já está julgado desde o Éden. Desde Gênesis 3,15, quando o Senhor falou que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, já estava decretada a sua condenação. Aliás, até antes disso, né? Porque antes mesmo da criação do homem, Deus já havia preparado o inferno para o diabo e seus anjos. Então a condenação dele é certa. E esse título, príncipe deste mundo, né? O arqueu do cosmo, né, aquele que lidera o cosmo, o mundo aqui é cosmo, nós já vimos essa palavra, é o sistema de coisas organizada pelos princípios de Satanás. Nós vamos ver detalhadamente. Esse título, príncipe deste mundo, indica a sua possessão, indica que ele é dono do planeta. Nós vamos ver lá em Apocalipse, depois que o Senhor rompeu os selos, é que efetivamente, isso na metade da tribulação, é quando ele vai ser derrubado lá do segundo céu, onde ele tem o quartel-general dele nesse momento, que é nas nuvens, muito provavelmente sobre Jerusalém. A palavra não fala onde, mas ele está flutuando no ar com um número bastante grande de anjos caídos. Nós sabemos disso. Ele é o príncipe da potestade do ar. É um dos outros títulos dele que nós vamos ver lá na frente. Ó. Príncipe da potestade do ar. Conforme Efésios 2:2 e 6:12. Então, ele como príncipe da potestade do ar, como príncipe deste mundo, ele tem possessão. Tanto é que quando ele tentou a Cristo, quando ele quis trazer Cristo para o grupo de rebelados, que foi isso que ele fez lá em Mateus 4, ele quis trazer Jesus Cristo, o Filho, né, na sua rebelião contra o Pai, e ele falou, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E se Cristo tivesse prestado adoração, homenagem a esse anjo, né, essa criatura caída, as coisas teriam sido bem diferentes. Sim. A possessão está muito associada à possessão demoníaca. É possessão no sentido de ser dono, né? Ele possui. Então esse título indica que Satanás é o possuidor, é o detentor dos direitos, ele tem a escritura, ele tem o papel carimbado, lavrado, reconhecida, firme, etc. Possessão essa que foi entregue das mãos do primeiro casal para as mãos dele. Né? Posse, exato. Posse. Tem mais novos, né? Já ouviu a possessão associada à posse demoníaca. Com certeza. Tem até conjunto de rock que chama Possessed. Né? Exatamente. Mas esse título, príncipe deste mundo, indica que ele é o dono. Ele é o dono do planeta. E essa donicidade foi assumida das mãos de Adão quando Adão entregou, né, o título de propriedade do planeta, porque lá no Éden, antes mesmo da queda, o Senhor colocou o primeiro homem como aquele que ia governar tudo. Os peixes, as aves, todos os seres que rastejassem, o jardim, etc. Foi dado uma comissão, nós vamos ver isso quando estivermos estudando detalhadamente Gênesis 1, 2 e 3, principalmente o 3, que foi dado o Adão não ia ficar comendo pitanga e olhando borboleta o resto da vida, entendeu? Ele tinha atribuições, que era cultivar e guardar o jardim do Éden no qual ele foi colocado. Ou seja, era para ele arrancar as folhinhas que estivesse seca, juntar o adubo, etc. Dar um trato, né, no jardim e guardar. A palavra no hebraico é montar a guarda mesmo, vigiar para ninguém que é de fora entre. O que indica que Deus provavelmente avisou Adão a respeito da possibilidade de ter alguém que trabalhasse contrário àquilo que ele estava determinando para o primeiro casal. Ou seja, tinha um inimigo lá fora. Adão estava avisado, porque ele foi mandado guardar o jardim,
montar guarda, tomar conta, né? E ele tomou tanto conta do jardim que esqueceu de tomar conta da mulher. E deixou a mulher largada lá e deu o que deu, que está aí ecoando até hoje os efeitos daquela mordida, né? Então, o senhorio, a posse, o ser dono do planeta que estava nas mãos de Adão foi entregue por Adão quando ele... Porque as duas palavras foram colocadas em confronto. Deus falou: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Inclusive, a árvore da vida estava colocada no meio do jardim. É como se Deus estivesse querendo dizer que é dessa aqui que eu quero que você coma. Mas ele foi comendo de tudo, menos da árvore lá no meio do jardim que era da vida. E com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Satanás, aquele que se opõe, né, ele falou diametralmente, exatamente o contrário. Deus falou: certamente morrerás. E Satanás falou: é certo que não morrereis. Aí, o primeiro casal está com essa informação. Certamente morre ou é certo que não morre? Ah, não, Deus é mentiroso. Não creio no que ele fala. Vou acreditar nesse daqui. Ele está falando que Deus está sonegando algo, né? Ele não está querendo dividir a glória dele. Nós vamos ver mais detalhes, mas agora só de en passant. Então, eu creio que Satanás está falando a verdade. Ele é o pai da verdade. E Deus é mentiroso. Nesse momento, ele saiu do senhorio de Deus e se colocou sob o senhorio de Satanás. E tudo que vem junto com esse senhorio foi transmitido, foi transferido juntamente. Então, ao sair do senhorio de Deus e se colocar sob o senhorio de Satanás, ele trouxe consigo toda a raça. Tudo que ele fazia representativamente, ele nos representava. Estávamos todos no seu lombo, não é, Clésio? É o princípio do lombo, é muito interessante o princípio do lombo. Aquele lance lá do Arão pagar dízimos para o Melquisedeque, né? Porque Arão estava nos lombos de Abraão quando ele pagou dízimos a Melquisedeque. E está lá também em Romanos 5, o primeiro Adão, o segundo Adão, a desobediência de um, a desobediência de outro. E essa posse, né, esse fato de ser dono do mundo foi oferecido a Cristo, conforme nós falamos. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então esse título indica que, sendo ele o príncipe deste mundo, todas as outras formas de autoridade e governo estão submetidas a ele. Ele é o cabeça de todo o sistema. Então tudo que vier abaixo, né, está sob a sua influência, sob as suas ordens, sob a sua jurisdição. E isso inclui todos os governantes do planeta, que na realidade a palavra infere que são manipulados por ele. Nós mesmo, quando estudávamos as 7 cartas, nós vimos que o diabo está para colocar alguns de vós em prisão. O diabo não foi lá pessoalmente e colocou aquelas algemas flamejantes e foi levando, conduzido no caburão do inferno, né, até a cadeia, né, de Dante. Na realidade, ele usou os imperadores, ele usou o sistema cósmico, o poderio do Império Romano para perseguir os eleitos, né? A época de Esmirna, por exemplo. Então, isso porque os governantes do mundo são usados e manipulados por Satanás conforme os seus propósitos, conforme os seus desígnios, conforme a sua vontade. A Dilma não sabe, mas ela está fazendo a vontade de Satanás. Porque se ela não é nascida de novo, nós não sabemos. Aparentemente não. Então, nem sabe ela que está cumprindo a vontade de Satanás, assim como todos os governantes desse planeta, porque eles são manipulados pelo líder máximo do sistema cósmico, que é o Cosmos Arquel, o príncipe deste mundo. E ele governa esse sistema ordenado, né? Está sob a sua ordem, organizando-o segundo os seus princípios. Por isso o mundo está do jeito que está. E quais são os princípios que ele impõe a esse mundo?
conforme os próprios títulos e nomes que a gente já tem visto, nós percebemos quais são as características dele. Ele é cruel, ele é ditador, ele age baseado na força, ele age baseado no orgulho, na presunção, ele age baseado no egoísmo, ele age baseado na ganância, na maldade, no pecado, na mentira e no prazer. São esses os princípios que ele traz para esse mundo, por ser ele o líder, o príncipe, aquele que governa todo o sistema. E esse governo, ele vai ter fim, o governo de Satanás, né? Ele como príncipe desse mundo, ele vai imperar, reinar, ele vai mandar até aquele momento, lá de Daniel 2, em que a pedra cortada, sem auxílio de mãos, vai bater no pé da estátua, que significa, que simboliza, né, nos sonhos de Nabucodonosor, todo o poderio gentílico que vem pisando Jerusalém, que vem esmagando Jerusalém, que vem tentando neutralizar os propósitos de Deus desde o ano 600 a.C., né? Através de Nabucodonosor, através do Império Medo-Persa, através dos gregos, através dos romanos e hoje através desses governos mundiais que aí estão. Então, esse governo só vai ter fim juntamente com o tempo dos gentios, lá no final da grande tribulação, quando o governo e o principado se converterem novamente, legitimamente, às mãos de Cristo. Isso está em Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15 diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grande voz no céu, grandes vozes no céu dizendo: o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É tudo são questões. A Elaine, que já é quase uma advogada, sabe que todo trâmite, todo processo demanda tempo. Vai lá tomar uma carimbada do juiz, aí volta para o cartório para não sei o que, aí volta para não sei qual instância, aí vai mandar para o setor tal, agora vai para o setor de protocolo, e aí vai essa coisa toda. Tem todo um processo. Essa questão e o planeta inteiro, se às vezes as pessoas brigam por causa de um lote, por causa de um carro, de uma galinha, né? Tem cara aí que está na cadeia por causa de uma galinha. Quanto mais o planeta inteiro. Tem todo um processo de transferência de titularidade. Agora eu achei a palavra, titularidade. Que donaceidade fica esquisito, né? Eu estava gostando de possessão. Toda essa questão da titularidade tem um processo. Porque Satanás, ele falou assim, já adiantando lá de Isaías, né? Eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Ele já tinha um lugar. Na realidade, dentre as criaturas, ele tinha um lugar mais exaltado de todos. Dentre as criaturas, ele era a criatura mais elevada. Ele não se contentou com isso, olhou para o norte, para cima, e falou: eu vou colocar meu trono acima do trono de Deus. Eu vou substituir o Altíssimo. E fez uma campanha e etc, arrastou um texto com ele, mas desde esse dia até hoje, ele que queria subir só vem caindo. Ele estava lá no terceiro céu, caiu para o segundo, mora aí na atmosfera, no meio da tribulação ele vai cair aqui para o chão, né, para o planeta propriamente dito, vai cair no mar, vai sair todo molhado lá do mar, vai escolher um para representá-lo. Então, caiu do terceiro para o segundo céu, do segundo céu vai cair para o planeta Terra, no final da tribulação vai ser amarrado e colocado no abismo, caiu mais um pouquinho, e no final do milênio sai do abismo, faz uma última rebelião e é jogado no lago de fogo. Então alguém que queria subir só vem caindo. Terceiro céu, segundo céu, planeta Terra, abismo, lago de fogo. Só vai caindo. Então tem todo um processo. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então Jesus Cristo, ele tem a primazia em tudo. É o assunto de Colossenses, né? O livro favorito do Vicente. Ele tem todo a primazia, né? A titularidade era de Jesus Cristo.
Todas as coisas foram feitas por meio da palavra dele, inclusive Adão, e essa titularidade foi transferida para Adão. Adão, enganado, transferiu para Satanás. Então, ainda que já esteja decretado, que ele já está condenado, que o lago de fogo já está preparado para ele, mas o processo tem que ir lá, tomar um carimbo aqui, ir lá, ser protocolado, colar. Então, o processo está rolando, e vai chegar um momento em que essa titularidade, que era de Cristo, que passou para Adão, que está na mão de Satanás, vai retornar novamente para as mãos de Jesus Cristo. E esse momento está narrado aqui em Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Porque todo aquele processo que havia sido prometido lá em Gênesis 3:15, e isso já faz tanto tempo, que eu não sei nem falar quanto tempo é, mas tem muitos milhares de anos. O fato do esmagamento da cabeça da serpente é um processo que vem acontecendo ao longo de milhares de anos. E se efetiva na metade da tribulação. Então, dentre os títulos de Satanás, ele é o maligno, ele é o tentador, ele é o pai da mentira e ele também é o príncipe deste mundo. Porque ele detém a titularidade, a posse de tudo. Isso é muito interessante. Quando eu vejo na internet, por exemplo, a propaganda do produto tal está cheio de mensagem subliminar. Isso é uma balela, como diz o Clésio, é uma papagaia, isso é uma besteira. Porque aí eles pegam a propaganda e falam, lá tem a pirâmide com o olho que tem lá na nota do dólar, tem a cara da Semira, a pulseira da menina, não sei se os irmãos já viram. Ou seja, mensagens subliminares, tem muita mensagem escondida dentro da mensagem que está sendo vinculada, que faz ligação a coisas satânicas. Mas aquilo lá é o que eles estão vendo, para colocar na internet, porque na realidade todas as mensagens ao nosso redor nesse momento, as cores, as formas, os rótulos, as formas de apresentação, a forma como as coisas são feitas, na realidade tudo é satânico. Se o crente tiver que deixar de fazer alguma coisa porque ela é do diabo, ele não vai fazer nada. Entendeu? Tem coisas que nós fazemos e usamos o tempo inteiro e na realidade aquilo tem um link com Satanás em maior ou menor grau de alguma forma. O que nós temos que fazer é seguir o que a palavra manda e usar desse mundo como se dele não usássemos. A gente vai peregrinando aqui. O que é muito explícito, que vai escandalizar, você deixa para lá, e o resto você vai fazendo igual todo mundo faz e não está nem aí mesmo. Vai usando aí Quem me garante que essa camisa não tem alguma coisa a ver com Satanás ou aquela gravata? Nada, tudo tem a ver. Todo esse cosmo está regido segundo os seus princípios. Por quê? Porque ele é o arqueu, ele é o detentor da titularidade, ele é o príncipe desse mundo. Mas ele tem um título que mostra não apenas a sua titularidade, o fato de que ele tem a posse, né, que ele seja dono desse mundo. Tem um outro título que mostra a sua influência sobre esse mundo. E esse título na Bíblia é traduzido por Deus desse século. Está lá em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte. Vamos ler o 3 também, porque fica meio sem sentido. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, o que a gente fez ontem lá na praça é uma atividade de fé. É como se você colocasse um telão. O que nós fizemos ontem lá na praça é como se nós tivéssemos pegado um videocassete, né, vamos dizer assim, um telão, tivéssemos colocado lá na praça e falado assim: todos os cegos aí venham assistir este filme. É isso que nós fizemos. Nós convocamos cegos para assistir um filme. Todo mundo que compareceu ali chegou de bengalinha, tateando. Porque, conforme Atos, ainda que Deus não esteja longe de cada uma das suas criaturas, mas fora da esfera da ação daquilo que Cristo fez pelo homem, ou seja, a parte de Cristo, não existe comunhão com Deus. Então, por mais religioso, bonitinho, etc., o malvado, não importa
todos os outros detalhes, você é um cego tateando. Porque aqui na palavra, 2 Coríntios 4, 3 e 4, diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, nesses que se perdem, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então você vai na praça, põe um telão para um monte de cego assistir o filme. É um ato de fé. O que você está crendo, o que você está orando, o que você está concordando com Deus com aquela atitude é: eu creio por fé que Deus vai abrir o entendimento de alguns. Que Deus vai chamar alguns de seus eleitos do meio dessa multidão de cegos, tateantes e tropeçantes aqui na Praça 7. Porque a palavra fala que o entendimento deles está... Satanás está com a mão no olho dele, para ele não enxergar a luz, o resplendor do Evangelho na face de Cristo e se converter. Mas às vezes isso acontece. Deus faz igual ele fez com aquela vendedora de púrpura lá de Lídia, né? Abre o entendimento e a pessoa, plim, ué, estou entendendo isso, vou levantar minha mão, eu quero esse Jesus. Aí o milagre acontece. Aí conforme conversávamos ontem lá com a Rebeca, o Isaac, aí os anjos puxam as cadeiras para o canto do salão e dança aquele forró evangélico, comemorando a conversão de mais uma alma. Não é isso que fala na palavra? Que há júbilo, que tem forró no céu. Então esse título, Deus desse século, conforme ele é aplicado a Satanás aqui em 2 Coríntios 4, e que está em conformidade, que depois os irmãos podem ver com Gálatas 4, 1:4 e Efésios 2:7, é o título que apresenta Satanás como aquele que tem influência, aquele que influencia, não é apenas aquele que manda, que determina o que tem que acontecer, mas como aquele que influencia as características de comportamento, as características culturais, a forma como a coisa é nesse planeta. Então ele determina por sua influência, diga-se passagem, uma má influência, né? Ele determina com a sua influência, com seus traços de personalidade, o comportamento das culturas e das sociedades ao longo do desenrolar da história humana através dos séculos, ou das eras, ou dos períodos de tempo, que é a palavra aqui. Ele é o Theos Tou Aion, ele é o Deus dos Aions, ele é o que manda nas eras, é o que manda nos tempos, é o que influencia o comportamento da humanidade através das eras que se sucedem, porque a palavra Aion significa era, idade ou período do tempo. Sim. Mais do que tudo, né? E eu nunca tinha parado de pensar que ele era a palavra Elel, dessa raiz Elel, Lúcifer, eu estava conversando isso com a Elaine, eu disse que se falando na escola do mercado, é de onde vem a palavra aleluia também. É bem interessante. Ele sai da estação do louvor e aqui ele usa a música da louvor e também para manipular. Com certeza. Quem já fez a PEC que o diga, né? Como é influente a questão da música na cabeça do ser humano, em especial quando ele é infante, quando ele é criança, né? Você pode tentar chamar a atenção de uma criança do jeito que for, fazendo barulhinho, mostrando coisinha, mas se você tocar uma musiquinha, ela... né? Ela, opa, o que é isso aí que está acontecendo? E é um instrumento muito eficaz, né? E as eras, ou a presente idade, eu gosto disso, as eras ou a presente idade, né, o presente Aion, absorvem, né, chupam, né, absorvem o caráter de Satã.
E isso faz com que, por causa daquele processo, né, com que isso vá levando a humanidade a uma convergência que vai culminar na grande tribulação. Quando Deus vai permitir, nós vamos dizer que Satanás só age por permissão, igual falou para Satanás com relação a Jó. Não, pode fazer o que você quiser com ele, mas lhe poupa a vida, né? Existe uma permissão e existe uma limitação. Então, essa influência, ela vai crescer, até convergir, até jogar a humanidade dentro de um período chamado de grande tribulação, período de tempo esse, que também faz parte dos aions, né? Período de tempo esse em que Deus vai permitir que Satanás alcance a sua plenitude de influência. A sua plenitude de influência. É um período, reles 3 anos e meio, né? Em que ele vai ter o seu próprio governo. Deus vai falar, você quer? Então, vai, faz o que você quer. Manifesta toda a sua influência. Então ele vai ter um governo mundial, um trono e um culto, né? O anticristo representando, né? Porque assim como o filho vem em nome do pai, o anticristo, a primeira besta, a besta que sai do mar, vem em nome de Satanás. Eu vim em nome do pai. Mas se vier outro que vem no seu próprio nome, é esse que vocês recebem. Então ele vem e vai receber culto da humanidade inteirinha, personificando a Trindade, personificando Satanás. Então, é um período da grande tribulação em que Deus permite que tudo isso floresça ao máximo, né? Satanás vai ter um governo, um trono e um culto. O Isaac levantou a canetinha? Não? Sim. Estou pensando aqui, não sei se é certo. Você tem falado que Satanás é o dono, a palavra que você usou, o titular, proprietário Sim. deste mundo, né? E ele influencia tudo. Agora, por outro lado, eu estava pensando nessas grandes catástrofes, esses terremotos e tudo. O que você pensa sobre essas coisas? São coisas que Satanás faz, ou Deus permite, ou Deus realmente está usando para sacudir algumas nações? Porque o que acontece? Vamos supor, o ser humano, a questão, a vida, diz que a natureza geme, esperando, né? A redenção. Romanos 8. Romanos 8. Isso, a natureza geme e Deus pode estar usando, eu creio que pode estar por algumas nações, principalmente nações fechadas, isso não é história, ou é realmente Satanás fazendo para falar, cadê seu Deus? Cadê o Deus? Não existe Deus neste mundo. Né? Não existe Deus. Cadê o Deus dos cristãos? Não existe. E olha, quantas pessoas morreram? Olha, pessoas estão morrendo. As catástrofes naturais? Só delas. O que você pensa sobre isso? Nós sabemos que a natureza é gêmea, né? Esperando aquele grande dia. Então, bem, eu nunca pensei nesse ângulo, mas eu creio, assim, a priori, que seja de tudo um pouco. Eu penso que Deus tem permitido de todas, às vezes é algo direto de Deus, às vezes é algo que Deus permite a Satanás, porque sabemos que ele tem influência sobre essas coisas também, porque ele fez cair raio, fez chover, fez etc. lá no Velho Testamento, a gente vê, por exemplo. Não vê o ventão que vindo da parte de Deus, mas era Satanás que estava instrumentalizando, que derrubou as paredes, matou os filhos de Jó lá e etc. Né? Satanás, o homem, não cuidando da natureza e Deus. Eu creio que é uma que junta todos os fatores. Mas Deus não é culpado, Deus permite. Não, culpado nunca, mas ele, por ser soberano, ele concede permissão ou não. Igual lá, eu deixo a Esther entrar ou não deixo? Eu vou deixar. Ainda que ela não agendou, né? Mas é a questão da soberania. Ele faz o que quer, né, sem prestar conta nenhuma. Com relação a isso que o irmão está perguntando, eu penso que seja de tudo um pouco. Questões naturais mesmo, são de questões geológica, física, etc. Por exemplo, ali em frente o Oceano Pacífico,
o fundo do oceano. Aquelas placas ali são super instáveis. Eu lembro que há 20 anos atrás, muito antes do tsunami, aquele de 2004, eu já tinha lido na Super Interessante, por exemplo, uma revista de curiosidades científicas, né, que a respeito da instabilidade daquela placa, que fica ali em frente à Índia, onde ocorreu aquele tsunami lá da Tailândia, coisa. Ali é super, super instável. É a formação geológica mais instável que tem. Depois vem o tal Círculo do Fogo lá entre as Américas e... Também é questão eu acho que é a vontade permissiva de Deus, porque até hoje a Terra, por exemplo, não tem nenhuma catástrofe, por exemplo, um asteroide bater na Terra, com exceção daquele Apóstolos que estava aí. Não, mas vários já bateram por aí. Menorzinho, mas bateu. Nesses últimos anos que a gente conhece de história e tudo, se não vê algo... Esse dia mesmo bateu um grandão aí, há 65 milhões de anos. Matou os dinossauros tudo. Então, ele é o Deus desse século, ele influencia a humanidade, essa influência vai crescer, 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 até chegar na grande tribulação, onde ele vai alcançar o seu clímax de apostasia, de engano, de violência e de decadência moral, né? Porque o presente século é mau, né? Podemos ver isso em Gálatas 1,4 e Mateus 6,34. Elaine, não é para nós em Mateus 6,34? Mateus 6,34. Gálatas 1,4 diz o seguinte: o qual, Jesus, né, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, arrancar pela raiz, né, desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Para nos desarraigar desse mundo perverso, né, desse século, desse aion ruim. E Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O dia é mau, o presente século é mau, o sistema é mau. Por quê? Porque ele recebe influência do Deus deste século. Um Deus que possui tudo que está aqui embaixo, porque ele é o príncipe desse mundo. E por fim, o último título de Cristo, de Satanás que nós estamos estudando, ele é o príncipe da potestade do ar. Isso está lá em Efésios 2:2. Por isso que a gente sabe que o quartel-general, né, a base de operações dele está aí na atmosfera, porque Efésios 2:2 diz o seguinte: nos quais ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, delitos e pecados, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mais para frente, ainda um pouquinho, daqui a alguns domingos, nós vamos ver a partir da metodologia estabelecida por Satanás, conforme o relato em Gênesis 3, nós vamos ver qual que é a forma de atuação de Satanás no planeta como um todo, essa questão da influência, né, Deus desse século, no indivíduo em particular, incrédulo, nas nações, ele agindo como príncipe desse mundo, contra os eleitos, seja Israel, seja a igreja, como corpo, ou como corpo local, ou como indivíduo. Então, isso vai ser importante, porque tem um versículo que fala assim, que nós não desconhecemos os desígnios. Então vamos estudar quais são os desígnios, quais são as formas de atuação, qual que é a metodologia dele, para a gente não ser pego de surpresa. Toda vez que ele vier com aquele pirulito, você já sabe o que é que ele está querendo, né? Então esse título, e também tem em Efésios 6:12, né? Esse título, príncipe da potestade do ar, nos mostra Satanás como chefe, né? Como chefe das hostes demoníacas, que inclui todos os seres angélicos caídos, aqueles que caíram com ele, que atuam dia e noite em nossa atmosfera para encher o mundo com a propaganda de Satanás.
Então eles são os... Qual que é a palavra? Propagandistas? Né? É o staff, né? É a turma que faz a propaganda de Satanás. Fica distribuindo panfletinho, os demônios, os publicitários, né? Os publicitários de Satã estão aí agindo no planeta inteiro, full time, o tempo todo, sob as suas ordens. Porque nós vamos ver que como ele é uma criatura, como criatura ele está limitado. E se ele está limitado, ele tem que otimizar a sua atuação pela multiplicidade de agentes, ou seja, é um mutirão. Já viu aquele negócio que o pobre tem aquela mania de fazer aquele mutirão de bater a laje e depois faz o churrasquinho? É um mutirão de Satanás, né? Ele tem um bando de capangas atuando com ele, né? E todo líder é assim. Hitler tinha a quadrilha dele, o Lula também tinha, todo mundo tem, né? A palavra poder, potestade, ele é o príncipe da potestade do ar. A palavra traduzida aqui para potestade ou poder é singular, mas se refere às forças demoníacas como uma entidade coletiva, a qual funciona. Ele lembra que ele é um parodiador, que ele gosta de parodiar a Cristo. Então ele está tentando imitar a atuação do corpo, da igreja, que segundo as suas articulações, né, conforme ela vai se articulando, os seus membros se articulam entre si, né, usando os dons que foram graciosamente distribuídos pelo Espírito Santo, ela vai promovendo o seu próprio crescimento em amor. Da mesma forma, os publicitários de Satã, né, os demônios, eles atuam organizados e articulados tal qual se fora um corpo, né, parodiando a igreja de uma forma organizada e prestando serviço a Satanás, o seu chefe. E a atmosfera imediata, o segundo céu, é a sua base de operações. E também o seu veículo ou seu meio de influência. Eu esqueci de dizer quando eu falava do Deus desse século, porque ele gosta de fazer paródia, que na realidade Jesus Cristo é que é o rei dos séculos. Isso está escrito em 1 Timóteo 1,17. Antes que os irmãos ficam pensando, poxa, então Satanás está com tudo, hein? Na realidade não, ele só blefa, né? Ele finge que é o leão banguelo, lembra? Como o leão que ruge. 1 Timóteo 1,17. Essa Bíblia aqui está despedaçando, né? 1 Timóteo 1,17 diz o seguinte: assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Lembra do? Assim, ao Deus eterno, imortal, invisível e Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele é que é o rei dos séculos. Mas Satanás blefa porque momentaneamente ele é o Deus desse aion. E Satanás, além de ter nomes e além de ter títulos, ele também tem representações. Ele é representado pela serpente. Isso é muito conhecido. Gênesis 3 foi a primeira forma sob a qual ele se apresentou, né? Foi a primeira sessão espírita, como se diz, né? Ele incorporou na serpente. O primeiro Chico Xavier era uma serpente, né? Então a serpente é uma representação dele. Isso está em Apocalipse 12:9. O diabo, Satanás, a antiga serpente. Isso está em Apocalipse 22:20, capítulo 20, 2 pontinhos, versículo 2. Em Gênesis 3:1, conforme Isaías 27:1. A antiga serpente. Esse título nos lembra por que Cristo, quando se referiu, por que Apocalipse, quando se refere a Satanás, chama ele de o diabo, Satanás, a antiga serpente. Porque a primeira referência que Satanás é apresentado de Gênesis a Apocalipse. E a primeira referência a Satanás, a primeira vez que ele aparece, ele entra no palco pela primeira vez vestido de serpente. Então, porque a primeira referência a ele foi uma serpente, então a palavra se refere a ele como a antiga serpente. E antiga também no sentido de que ele é bem conhecido das hostes angelicais, ele é bem conhecido dos eleitos, tanto de Israel como da igreja,
como aquele que atua, como aquele que se opõe a Deus, né? E a questão de ser serpente, se os irmãos pegarem, é interessante, eu gosto muito de concordância bíblica. Você pega e entra lá na concordância bíblica e vai varrendo todas as vezes onde aparece a palavra serpente na Bíblia. Nunca tem uma boa referência. Nunca tem uma boa referência. Sempre está ligado. Dan é como serpente que morde o calcanhar do cavalo quando ele passa na estrada. O cavaleiro toma um tombo e cai de costa. Ou seja, a palavra serpente, o símbolo serpente, está associado a algo que é traiçoeiro, a algo que é astuto, a algo que é sagaz, a algo que é perspicaz, a algo que é astuto, a algo que é malicioso, ou seja, sempre um contexto negativo. Então, antiga, porque ele é um adversário de longa data e ele é bem conhecido. A serpente age desde o Éden, e age até hoje. Não pensem que a serpente ainda não sibile, não cortaram a linguinha da serpente. Ela ainda fala mentiras. Porque em 2 Coríntios 11:3, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios demonstrando uma certa preocupação. E ele fala assim, 2 Coríntios 11:3, ele estava com receio que os membros da igreja fossem enganados, tais quais Eva o fora no Éden, né? 2 Coríntios 11:3 diz o seguinte: então observe que a serpente ainda atua, mas receio, estou preocupado, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, não contava com a minha astúcia, né? Que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes. Então observemos que um dos campos de ação de Satanás é a mente. Pastor Marcos falava isso muito, né? E se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, Paulo estava com receio que os crentes passassem a crer num evangelho distorcido, né? Por quê? Porque Satanás ainda é traiçoeiro, ainda é astuto, ainda é malicioso e ainda atua. E o que surpreende, o que abisma o estudante da palavra, o que nos deixa abismados, é aquela questão de a serpente também ser símbolo de Jesus Cristo, no seu sacrifício vicário. Porque nós lemos lá em Números, já fechando, tá, pastor? Nós lemos em Números que, por causa do pecado da população de Israel no deserto, o Senhor soltou lá um monte de cobras, vários foram picados, aí ele levantou aquela serpente de bronze, numa haste, que ficou lá, e ele falou, quem olhar, o cego que olhar, voltando àquele assunto da praça, o cego que olhar na direção dessa cruz não morre. E teve gente que ainda quis morrer e preferiu não olhar. Então tinha uma serpente de bronze é juízo, que ainda que fora símbolo de Satanás, que seja um símbolo de Satanás, nessa questão, em particular, simboliza a Cristo. Porque Gálatas 3,13 fala que maldito aquele que for pendurado no madeiro. E 2 Coríntios 5,2 diz que Deus o fez pecado por nós. Deus é que transformou, aliás, solicitou e Cristo entregou voluntariamente, né, o seu obedecer, e se transformou numa serpente de bronze e recebeu todo o juízo de Deus em si mesmo, porque Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, assim como a serpente, Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado para atrair todos a si mesmo. Então, a serpente é uma das representações de Satanás. Uma outra representação de Satanás é o dragão, que aparece muito em Apocalipse 12.
Apocalipse 12, 3, 4, 7, 9, 13, 16, 17, 18. Apocalipse 13, dando o poder dele para a besta. Apocalipse 16, vomitando lá aqueles espíritos imundos. Apocalipse 22, quando é lançado no lago de fogo, de conformidade com Isaías 51, 9. O dragão é uma representação, uma personificação de Satanás, mostrando o seu aspecto de crueldade, né? O dragão é um símbolo na palavra de crueldade. Ele também é aplicado a Faraó, né, o líder egípcio, em Ezequiel 29, 3 e Ezequiel 32. O dragão como um animal marinho, isso conforme as explicações dos teólogos, ele representa adequadamente as atividades de Satanás. Porque o bicho marinho mora no mar e Satanás age sobre as multidões, que é representada, a multidão incrédula é representada na palavra pelo mar que lama de si lama e lodo, né, conforme Isaías. E a cor vermelha, ele é um dragão vermelho porque vermelho é uma cor universalmente conhecido é o símbolo da belicosidade, como é que é? Da agressividade, é o símbolo da fúria, é o símbolo da crueldade, é o símbolo da violência, a cor vermelha, é o símbolo da guerra, né? Então a cor vermelha enfatiza a sua natureza feroz e conflituosa, belicosa, violenta. Por quê? Porque ele vem para matar, roubar e destruir. E ele direciona essa ira, esse ódio, a Deus, aos homens e, em especial, aos eleitos. Ele odeia todos os homens, porque ele odeia Deus, mas em especial aos eleitos, Israel e a igreja. E por fim, só para fechar, a última representação de Satanás é o Leviatã, que em hebraico significa serpente tortuosa. Essa palavra aparece 6 vezes no Antigo Testamento, inclusive em Isaías 27, 6. E ela surge aqui em Isaías 27, 1, junto com serpente e dragão, para se referir à mesma pessoa, Satanás. Ou seja, essa palavra Leviatã configura uma terceira representação junto com serpente e junto com dragão, como que sinonimizando, sintetizando, reunindo o significado das duas anteriores. Ou seja, ele é astuto, a serpente, e ele é feroz, ele é o dragão. Portanto, um enganador e tentador. Esses são os nomes, esses são os títulos e essas são as representações de Satanás. Agora que sabemos que ele tem até nome, até mais de um, na semana que vem veremos que ele é real e que ele é uma criatura, ele é uma pessoa, ele é dotado de emoção, ele tem ira, ele tem raiva, ele tem pressa, ele é dotado de emoções, ele é dotado de intelecto e ele é dotado de vontade. Então, o propósito do domingo que vem é desmistificar. Satanás não é isso tudo aí que vocês estão achando. Ele não é aquela coisa que vem, na realidade, vem do zoroastrismo, vem lá da Média Pérsia, uma coisa antiga, que contaminou as culturas mesopotâmicas, que contaminou a cultura greco-romana, que se espalhou aqui onde nós moramos e faz parte da nossa cultura. Essa questão do bem e do mal, do anjinho e do capeta, Deus de um lado e o diabo do outro, e os dois batendo a queda de braço. Às vezes o diabo quase está vencendo, na hora que o diabo vai vencer Deus começa a recuperar. Isso não existe. Ele não é assim que a coisa funciona. Isso aí é zoroastrismo. Satanás não está em pé de igualdade com Deus. Ele é apenas uma criatura. É isso que nós